Glória a Deus. É um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos. Tem muitos irmãos que eu ainda não conheci, outros já são conhecidos. E, na verdade, Kleber disse aqui, nós estamos realmente a caminho de Goiânia, da nossa conferência, que para nós já começa amanhã. A Janaína tem reunião lá amanhã, mas não podíamos passar aqui, na porta e não parar para estar aqui com os irmãos. Obrigado por nos receber sempre tão gentilmente, amorosamente, carinhosamente. Aqui os irmãos, seus pastores, ficam nos constrangendo já na chegada. E eu me alegro porque eu tenho certeza que foi Deus que planejou estarmos juntos aqui hoje. Amém? E eu gostaria que você desse liberdade ao Espírito Santo para fazer coisas novas no meu e no seu coração. O que eu vou compartilhar aqui hoje, não compartilhei em nenhum lugar. E confesso para os irmãos que eu vim querendo saber da parte do Senhor a palavra que Ele tem para essa igreja, para você e para nós. Amém? Por isso eu gostaria de orar, para que os irmãos já oraram por mim, agora eu quero orar por você. Quero orar para que a palavra do Senhor fale conosco, com esta igreja que tem experimentado um mover tão grande da parte de Deus. Os irmãos não sabem, mas você aqui está abençoando e encorajando muitas das nossas igrejas em Minas Gerais. E para a glória de Deus, nós já somos 80 igrejas e micro-igrejas na Vinha de Minas Gerais. Você está aqui, mas tem irmãos que estão te observando lá no norte de Minas, lá em Montes Claros, bem distante daqui, da mesma forma lá no sul de Minas e por todo esse estado. Só pode ser porque Deus está planejando que o seu reino seja ampliado. E eu gostaria de ter a liberdade de compartilhar a palavra do Senhor e também nessa noite especial de ceiar junto com os irmãos. A reunião da ceia, o culto da ceia é um culto especial. Todo culto é uma bênção, não é, meus irmãos? Mas o culto de ceia é uma reunião especial da família. E se você está aqui hoje e vai compartilhar conosco do pão e do vinho, você vai ser fortalecido do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar para que essa palavra fale comigo e fale também com você. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Espírito de Deus, obrigado. Obrigado por reunirmos aqui em família e recebemos do teu alimento espiritual. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que a palavra do Senhor é poderosa para falar, para ministrar ao meu coração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós chegamos exatamente agora. Falei para o Kleber, olha, eu vou chegar em umas 8 horas. Mas aí eu usei uns cavalinhos que estavam guardados lá no motor, e aí deu para chegar um pouquinho mais cedo para estar aqui com os irmãos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo, na verdade vamos ler a partir do capítulo 2. Eu quero falar sobre as 3 fases da vida de Moisés. Diga: 3 fases ou 3 etapas da vida de Moisés. Fala comigo: chamado, preparado e usado. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus, Ele chama alguém para preparar esta pessoa para usar essa pessoa. Deus não chamou a mim e a você para encher os bancos de igrejas. Não. O Senhor tem mais, muito mais, infinitamente mais do que isso. Ele chamou cada um de nós que estamos aqui reunidos nessa noite como igreja do Senhor, porque Ele tem um propósito. Diga: um propósito. E esse propósito, ele é eterno, porque Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já tinha designado Jeremias para profeta às nações. Então, o que veio primeiro? Jeremias
ou o propósito profético de Deus na vida de Jeremias? Sim, porque ele disse: antes que você, Jeremias, fosse formado, eu já havia chamado você para um propósito. Então, Deus não criou você e depois ele inventou o que fazer. Não, é o contrário. Deus tinha um propósito e para o cumprimento desse propósito ele criou você. Diga amém. Amém. Então a sua vida tem um propósito. Alô? A sua vida tem um propósito. Você não mora em Paracatu por um acaso. Você nem veio congregar aqui por um acaso. Você veio congregar aqui conosco pelo Espírito. Porque Deus tem um propósito. Você não veio porque é próximo da sua casa. Você não veio porque você gostou da palavra aqui do nosso pastor Kleber. Você veio aqui porque Deus tem um propósito. Nós acabamos de fazer o culto lá pela manhã em Belo Horizonte, culto da cidade. Do jeito que eu fiz o culto, eu entrei no carro. Aleluia. Eu falei, vamos embora, porque grande é a seara da vinha de Minas Gerais. E nós trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem. Este cálice anuncia que ele vem. Este pão anuncia que ele está voltando. Diga, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Quantos querem a volta do Senhor Jesus? Não podia ser agora mesmo. Não imagino que vai ser num culto não. Mas, Maranata, vem, Senhor Jesus. É bom estar com os irmãos, mas eu tenho certeza que é muito melhor estarmos com Ele. Mas enquanto Ele não volta para buscar a sua noiva, trabalhemos enquanto é dia. Vamos trabalhar sobre essa cidade, meus irmãos, e conquistá-la para Cristo. Já gravei até um vídeo lá nos lugares altos de Paracatu e profetizei: essa cidade vai ser abalada por um mover de Deus. Assim como ela está sendo escavada por baixo, o Senhor está escavando por cima. Porque 1 Coríntios 15:45 diz que primeiro é o natural, depois é o espiritual. Estão escavando essa cidade inteira à procura de ouro. Se tem ouro aqui natural, tem muito mais o ouro celestial. Sabe qual que é esse ouro celestial? São as vidas que o Senhor Jesus vai conquistar aqui. Sabe quem Ele vai usar? Você. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus quer usar você. Fala para ele: Deus quer usar você. Diga: chamado, preparado e usado. Agora, preste atenção. Para Deus usar você, Ele precisa preparar você. Para Deus usá-lo, Ele precisa prepará-lo. É como uma ferramenta. Se você, dona de casa, vai usar a faca, você precisa preparar a faca. E qual delas você usará nos seus afazeres diários? A que está melhor preparada. Ou se tratando de uma faca, melhor afiada, ou a faca apropriada. Tem faca para corte de carne, tem faca para corte de um bolo, tem as mais variadas ferramentas. Nós temos aqui várias ferramentas nas mãos do Senhor, amém? Somos nós, seus filhos. Qual Deus vai usar mais? A ferramenta que foi melhor preparada. Eu estou nesse negócio de ser preparado por Deus. Quantos estão comigo? Amém. Sabe o que é esse culto aqui? É uma preparação. Todas as vezes que celebrares a ceia do Senhor, fazer em memória de mim, lembrando que Ele vai voltar. Vê se isso não é uma preparação. Sabe qual que é esse culto aqui? É a preparação para aquela bodas, para aquela ceia do Cordeiro. E Ele falou para os seus discípulos: vocês vão tomar aqui do fruto da videira e depois vão tomar comigo naquele dia. Nós tomamos aqui do fruto da videira para tomarmos com Ele naquele dia, diz o Senhor, aleluia. Mas eu quero usar a vida de Moisés para compartilhar com você essas três fases da vida espiritual. Diga comigo: chamado, preparado e usado. Eu não sei qual fase da vida espiritual que você está, mas você com certeza está em uma delas. Por exemplo, há pessoas aqui a quem Deus acabou de chamar. Eles vieram do Egito, que simboliza na Bíblia o mundo. Eles foram chamados. Eles estão sendo tirados ainda do Egito com mão forte.
Eu sei que você está acostumado a pensar que marido muda mulher, mulher muda marido, pai muda filho. Não se iluda, esse trabalho é do Espírito Santo. Não entre no trabalho do Espírito Santo, você vai se cansar. Vai brigar com a esposa, vai brigar com o marido, vai brigar com o filho. Entregue esse trabalho nas mãos de quem pode fazê-lo. Você não tem as ferramentas adequadas. É como ir aqui na mina e querer tirar lá o minério pelas suas próprias mãos. Você não vai nem chegar lá, porque tem que ter a ferramenta adequada. Quem tem a ferramenta adequada para a transformação das vidas é o Espírito Santo. É Ele que transforma os corações. Quantos dizem amém? Por isso estamos aqui, porque fomos chamados, diga, chamados. Você está aqui hoje, deixa eu te contar, visitante. Querido irmão, que foi o encontro, está em uma das nossas células. Sabe por que você está aqui na Videira em Paracatu? Porque alguém te chamou. E não foi o líder da célula, nem tampouco o nosso aqui responsável, Kleber e Alice. Nem os líderes, foi o Senhor. Foi o Senhor. Sabe por que eu estou aqui hoje fazendo o trabalho que eu estou fazendo de supervisão desses amados irmãos? É porque o Senhor me chamou. Então talvez você está nessa fase e você não entende muito bem porque ainda está misturado com as coisas do Egito. E talvez você que é mais maduro, que já passou dessa fase, olha para aquele que ainda está misturado no Egito e condena esse irmão. Não faça isso. Não faça isso. É como mais velhos condenarem mais novos. Quando você vê, Kleber Rocha, um rapazinho que acabou de casar, ou alguém está começando a sua vida, você olha, você é capaz de compreender. Eu que já tenho lá quase 20 anos de casado, olho para o recém-casado e penso, olho para ele e consigo compreender cada fase do casamento dele. Geralmente quando acabou de casar, começa a dar umas contendas, né? Coisa boba, é a pasta de dente que apertou, é a roupa que colocou não sei aonde, etc. Aí você que já passou uma década disso, você fala, onde você quer apertar a pasta de dente? Na frente, atrás, cortar? O que você quer fazer? Escova os dentes, minha filha, aleluia. A mulher sacatando a roupa do marido pela casa, aquele negócio. Põe no cesto de lixo, meu filho. De lixo não. Ela vai até pôr no lixo. Isso aqui vai pro lixo agora. Eu mudei agora, semana, o que, meu bem, retrasada? Passada. A 17ª vez. 17ª ou 6ª? 16ª vez, diga aleluia. Eu já ganhei de Abraão, Isaac e Jacó juntos. Eles viviam em tendas, eu falei, eu estou no mover das tendas. Eu coloquei o Kleber também, a lista do mover das tendas. Acabou de casar, já mudou também, aleluia. Então, 16ª vez. Aí a empresa dessa vez eu falei, não, agora eu vou mudar. Estou empresa, irmão, aleluia. Eu já estou com 40 anos para fazer mudança. Quando eu tinha 20 eu estava mais animado. Carregava geladeira, fogão, máquina. Agora eu falei, não, misericórdia, como é que é essa empresa aí? Carrega tudo, embala tudo, põe na caixa, entrega pra gente montado. Eu falei, só pode ser do céu esse negócio. Hã? Não, essa aí eu não cheguei ainda não, irmão. Tem uma que faz até janta pra você na casa, aleluia. Mistério, me diga. É a sua? É a de alguém aqui? Olha aí. Eu não estou a fim de preparar para a 17ª não. Mas é certo que vai acontecer. Eu quero esse cartão. Faz, chega lá, a janta preparada, você pode escolher. Oh, aleluia. Então, vamos lá. Aí, estragou lá um negocinho no móvel. E o rapaz foi lá em casa, né? Olha, a Janaína falou, ó, eles quebrou um negócio assim, como é um móvel de madeira, aí vai recuperar, etc. Aí o rapaz foi lá e passou uma tinta. Aí eu olhei, falou, e é isso, o senhor gostou? Eu falei, eu quero falar uma coisa para o senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Esse negócio aí, ó, é da dona, o ministério dela, se ela gostar, para mim tá bom. Pode dizer amém? Mas antes, quando eu era rapazinho novo, e aí eu falava assim, não, porque isso aqui tem que estar. Eu falei assim, ó, a mamãe feliz, está todo mundo feliz em casa, aleluia. Quantos maridos dizem amém? Amém. Meu filho, pode pôr esse pau de cabeça para baixo se você quiser. Né? O quadro ali. Onde você quer o quadro, pastor? Eu falo, pergunta para ela onde quer o quadro. Quer pôr o quadro aqui? Põe, porque cada um foi chamado da parte de Deus. Esse chamado é um chamado que Deus deu para as irmãs, né?
Para de ficar intrometendo a chamada, irmão. Tem um que é enjoar demais. Ele quer escolher a cor da cortina, a cor do móvel, não sei o que da televisão. Não, permanece no seu chamado. Os homens, diga aleluia. Fala comigo, chamado, preparado e usado. Aí Deus está preparando você para ter um casamento melhor e você não entendeu ainda. Você fica preso nesses detalhes. Ou Deus está preparando a sua esposa para um casamento melhor ainda, mas ela fica presa a esses detalhes. Quem está comigo? Então às vezes você olha para o irmãozinho que ainda está misturado com o Egito, como Moisés estava. E eu vou te mostrar aqui um detalhe da vida de Moisés. Vai comigo para Êxodo capítulo 2 e versículo de número, vamos ler aqui, versículo de número 11. Você sabe a história de Moisés? Moisés era filho de Hebreu. A sua mãe chamava Joquebede, colocou Moisés em um cesto de junco e colocou sobre o rio. Olha o que a mãe de Moisés fez, vê se isso não é favor. Ela cria que Deus era poderoso para guardar o filho dela. Ela não podia mais guardar Moisés porque Faraó mandou matar todos os homens nascidos dos hebreus. Mas olha o que Deus faz, é incrível, né? Olha a ironia de Deus. Faraó, que é um símbolo do diabo, manda matar Moisés, ou todos os homens nascidos das hebreias. Moisés é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele aponta para Cristo porque ele é o libertador, o redentor de Israel. Faraó, que é um símbolo de Satanás, e o Egito, símbolo do mundo, manda matar os crentes, os nascidos do povo de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus põe um hebreu dentro da casa de Faraó. Vê se não é a ironia de Deus. Você manda matar os meus filhos, né? Um hebreu? Ok, vou pôr um hebreu dentro da sua casa. Moisés está indo no rio e a graça de Deus alcança. Diga graça. O que é graça? É favor e aí Joquebede põe Moisés no rio. Você sabe que o rio aponta para o mover do Espírito, porque Jesus disse que do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva, não é água parada não. Água parada na Bíblia é morte, mas água corrente na Bíblia é vida. Moisés então entra no rio de Deus, no fluir de Deus, e quem entra no fluir de Deus encontra graça. Entra no mover de Deus, encontra favor. Olha essa história. A mãe coloca o filho para morrer. E sabe o que Deus faz? Transforma a morte em vida. Transforma a condenação em promoção. Transforma a futura tragédia numa futura glória. Diga, esse é o nosso Deus. Faraó então, a filha de Faraó está se banhando no rio Nilo. E uma das servas encontra a criança, mostra para a filha de Faraó, e a filha de Faraó se agrada da criança hebreia, mas não pode criá-la, porque o próprio Deus do Egito, Faraó, mandou matar. O que ela faz? Ela então, com compaixão pela criança, manda que alguém crie a criança, porque vai pagar-lhe salário. Quem eles encontram para criar a criança? A própria mãe de Moisés. Meu Deus do céu, vê se isso não é favor, vê se isso não é bondade de Deus. Então deixa eu te contar uma coisa nessa primeira história de Moisés. Ainda que a situação ou a circunstância esteja muito ruim, não chegou ainda à beira da morte como chegou de Moisés. E se chegou, Deus vai te dar direção para entrar no rio dele. E quando você entrar nesse rio, talvez você já está nele, você vai encontrar favor. Quem está entendendo, diga amém. Só que aí Moisés foi chamado, diga chamado. Moisés tem um coração hebreu, quer dizer, um coração de crente, mas a cabeça dele é egípcia, porque ele foi formado no Egito e foi criado no Egito e aprendeu a ser um egípcio. E aí eu vou com você no versículo 11. Você vai entender por que precisamos ser chamados ou tirados do Egito. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, diga Moisés já homem. Então quando chegou o tempo de Moisés como homem chamado, saiu aos seus irmãos e viu seus labores penosos,
e viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés pensava: eu posso servir a Deus da minha maneira, eu posso servir a Deus com força, eu posso servir a Deus da maneira egípcia. Não, não pode. Deus chamou você, e agora Ele vai levar você para a escola dEle. Ele vai ensinar você como servir a Deus. Você não serve a Deus desse jeito aqui. Você não serve a Deus pela força do seu próprio braço. Não, eu agora vou ajudar a igreja. Ajudar a igreja? Como assim ajudar a igreja? Você não pode ajudar quem não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda aqui sou eu e você. Quantos estão me entendendo? A igreja do Senhor Jesus não precisa de ajuda. Mas Moisés achou que ela precisava. Falou: já sei, tem um povo aí, tadinho, o povo hebreu, que você sabe que hoje simboliza a igreja do Senhor. Na velha aliança, o povo hebreu; na nova aliança, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Moisés concluiu: tadinho desse povo, eu acho que eles precisam de uma ajuda. Eu acho que eles precisam de um libertador, de um ajudador. Eu vou me candidatar. Fala comigo assim: na obra de Deus não existe voluntário, só chamado. Você não pode ajudar quem não precisa de ajuda. E eu vou contar para você: quem precisou de ajuda aqui foi eu e você. Quantos estão me entendendo? É por isso que existe uma maneira de servir a Deus. Na verdade, existe um livro na Bíblia ensinando a maneira de servir a Deus. É o livro de Levítico. É a maneira de servir a Deus. Portanto, eu quero aqui dizer para você por que Deus chamou você. Sabe por que Deus me chamou e chamou você? Porque egípcios não podem servir a Deus. Só gente nascida de novo. Só que quando você é nascido de novo, tem que tirar da cabeça o modus operandi egípcio. Moisés tinha o coração de hebreu, mas a maneira que ele queria servir a Deus era egípcia, na força própria. É o marido querendo mudar a mulher na marra, é o pai querendo mudar a cabeça do filho, é o patrão querendo mudar a cabeça de todos os empregados, é o pastor querendo mudar a vida dos membros. Essa é a maneira que Moisés queria servir a Deus. Pode deixar que eu faço, viu? Pode deixar que eu resolvo. Tem um conflito aqui na casa, tem um conflito aqui na empresa, tem um conflito aqui na igreja. Moisés, olha a cena, a Bíblia é maravilhosa, né? Moisés olhou de um lado e olhou de outro. Todas as vezes que você precisa ficar olhando de um lado e de outro para fazer algo, eu vou te garantir, não é de Deus, é do Egito. Porque as coisas de Deus são feitas na luz do dia. Porque as coisas de Deus são feitas às claras. Quantos estão comigo? Agora ficou silencioso, mas eu vou continuar. Aleluia. Fala comigo: chamado. Preparado. Deus então chamou Moisés. E como Deus chamou Moisés? Ei, arrumou a confusão lá no Egito. Então, às vezes você pensa que quando há uma confusão, há um problema, geralmente é do diabo, né? Ah, o diabo fez isso lá no meu serviço, o diabo fez isso lá na família, o diabo fez isso lá na célula, o diabo fez isso lá na igreja. Deixa eu te contar uma coisa: quem governa a sua vida é o Senhor Jesus. Não tem diabo que mexe lá no seu serviço. Pode mexer com os outros, mas você está guardado nas mãos de Deus. Pastor, mas olha a confusão que aconteceu aqui. Moisés teve que ser expulso do Egito. Pois, Kleber, era a única maneira de Moisés sair de lá. Alô? Eu acho que eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Tem confusão que acontece na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que é a única maneira de Deus tirar você de lá. Glória a Deus. Houveram circunstâncias na minha vida, na vida da minha esposa, no nosso ministério, que no primeiro momento nós pensamos: é o diabo. Mas eu aprendi uma coisa, eu tenho ensinado para a igreja, eu vou ensinar para você. Ainda que você não compreenda uma circunstância,
Você crê que a sua vida está debaixo do governo de Deus? Você crê em Romanos 8:38, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quantas coisas, igreja? Quantas coisas? Todas é todas de verdade. Todas é quando o pneu do carro fura, quando o carro estraga. Todas é quando você tem prejuízo. E todas também é quando você fica doente. E todas também é quando você briga com a mulher. E todas também é quando tem contenda no trabalho. Todas é todas, irmão. É ou não é? Ah, pastor, não sei não, agora eu estou com dúvida. Não tenha dúvida. Deus está planejando a maneira de te abençoar. Amém. Só que tem um detalhe, no primeiro momento você não entende, porque as coisas de Deus só entende pela fé. E quando você está atribulado na circunstância, no trabalho, o marido pediu divórcio, a mulher quer separar. Pastor, aonde é que está o Deus nisso? Não, presta atenção, Deus não está nisso, Deus está em você. Deus não está nas circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias, elas desmentem a sua fé, desmentem o seu Deus. Mas eu vim aqui para te dar uma boa notícia: você verá a glória de Deus. Foi isso que Jesus falou: credes e verás a glória de Deus. Falou para Marta, falou para Maria: calma, Marta, eu não cheguei atrasado não. Você está pensando que eu cheguei atrasado aqui para o seu irmão Lázaro? Essa circunstância é para se manifestar a glória de Deus. Mas Marta falou: Senhor, mas já fede, tem 4 dias, está morto. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. O marido pediu divórcio, eu não estou entendendo nada. Não precisa entender, você precisa crer e perseverar. Pastor, até quando? Até o fim. Pastor, quando é que é o fim? É só quando Deus falar que é o fim. Se Ele não falou, você vai continuar perseverando. Com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, com ajuda ou sem ajuda, o Espírito de Deus é poderoso para capacitar você. Eu tenho certeza que o Senhor está planejando a maneira de te abençoar. Mas sabe o que aconteceu? Fala comigo. Deus tirou Moisés do Egito. Então, você talvez entende que a circunstância é desfavorável, a circunstância é do diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, que é Faraó, vai chegar aqui na última praga, na 10ª, que é a praga dos primogênitos ou das primícias. Eu te recomendo depois ouvir essa palavra lá para terça-feira, lá no nosso canal, chama A Guerra das Primícias. A última praga foi uma praga de primogênitos, não foi? Primogênito é o primeiro, diga o primeiro. O primeiro é a primícia. A última praga foi a praga dos primogênitos. A última guerra a ser travada do diabo contra você é porque ele quer saber de você uma coisa: eu quero saber quem é o primeiro da sua vida. Eu quero saber quem você dá a primeira pré-ocupação, o primeiro dia da semana, o primeiro dízimo. Eu quero saber de você quem é o primeiro no seu coração. Fala comigo. Primícia. Primícia não é uma coisa que você coloca no envelope no dia 31 para entregar no culto de primícias. Não, primícia é uma coisa que está no nosso coração. Agora, para Deus ensinar isso para Moisés, tem que tirar Moisés do Egito. Por isso que às vezes você não entende porque que Deus permitiu certas coisas. Sabe por que Deus permitiu? Porque Ele está planejando usar Moisés. Mas não pode usar Moisés da maneira que Moisés está se comportando, porque essa maneira é egípcia, é na força, é na marra. Eu faço, eu aconteço, eu olho para um lado, eu olho para o outro, não tem ninguém, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, mas eu vou continuar. Não, você não vai continuar, porque o Espírito de Deus é poderoso para transformar você. O Espírito de Deus é poderoso para mudar esse modo egípcio. E Ele tirou Moisés do Egito. Mas aparentemente foi uma circunstância ruim. Ele foi expulso de casa. Talvez você está aqui e foi expulso de casa. Talvez você está aqui e foi acometido de alguma circunstância que você teve que ir embora. E aí Moisés começa agora a segunda fase. Diga: chamado. Fala comigo. Preparado. Quantos anos Moisés ficou no Egito? 40 anos. 40 anos. 40 é um tempo completo de prova. Na Bíblia o número 40 tem significado.
Foram quantos dias que Jesus ficou jejuando no deserto? 40. Foram quantos anos que o povo de Israel ficou peregrinando? 40 é um tempo de prova completa. O dia que Moisés inteirou 40, Deus falou: agora eu vou preparar você. Portanto, você talvez está ou num tempo misturado com muitas coisas egípcias. Eu tenho uma boa notícia: o Senhor vai tirar você de lá. Se é na empresa, se é no meio de confusões familiares, se é no meio de contendas, o Espírito de Deus está guiando você. Você não tem parte com o diabo, você tem parte com o sangue do Cristo. Você não tem parte com o Egito ou o Faraó, você tem parte com o Calvário. Por isso pode ficar em paz, meu jovem. Você que às vezes luta contra certos pecados, o Espírito de Deus é poderoso para tirar, não simplesmente você do Egito, mas é poderoso para tirar o Egito de dentro de você. O negócio de Deus com Moisés não era tirá-lo do Egito, é agora passar para a segunda fase. Diga: preparação. Foi fácil tirar Moisés do Egito, era só questão de geografia. Isso é fácil. Você fica muito preocupado com a geografia. O fulano foi naquele lugar, o ciclano foi lá. Não, o negócio agora é que Deus quer tirar o Egito do coração de Moisés. Agora ele vai gastar outros 40 anos. Fala comigo: chamado. Diga agora: preparado. Agora vai começar o tempo de preparação. Esse tempo de preparação é interessante. Pastor, como que é o tempo de preparação? Capítulo 13, versículo 1. Alguém está comigo? Alguém está recebendo a palavra do Senhor? Capítulo 13, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Aonde que Moisés estava, irmãos? Aonde que Moisés estava? Aonde que Moisés estava? Aonde Deus estava preparando Moisés? No deserto. Aonde que é a escola de Deus preparar os seus servos? Talvez você está também no deserto. Você está pensando: meu Deus, eu estou no deserto. Aí você só vê coisa ruim, né? Só vê coisa ruim. Não tem água no deserto, não tem comida no deserto, não tem beleza no deserto. Você está certo, não tem nada dessas coisas no deserto. Mas tem uma coisa gloriosa no deserto: é que você passou para a segunda fase. Agora você está sendo preparado por Deus. Eu quero te perguntar: onde Jesus foi jejuar? Para onde o Espírito de Deus levou Jesus após o batismo? No deserto, freguês. Para onde o Senhor levou o apóstolo Paulo 14 anos para prepará-lo? No deserto da Arábia. Para onde que você deveria ir depois do Egito? No deserto normal. Portanto, não fique reclamando do deserto, seja aprovado no deserto. Amém. O tempo de duração do deserto é o tempo da sua resposta. Pastor, mas o meu deserto está durando demais. Os desertos, eles têm tempos diferenciados. Para Jesus, aparentemente, ele teve que esperar 30 anos. O apóstolo Paulo, 14. Mas para Abraão foram 25 anos até ele ver a promessa se cumprir. Não fique preocupado com o tempo do deserto de cada irmão. Responda no seu. Se você está no deserto, é uma boa notícia. Significa que você já saiu do Egito e agora está sendo preparado por Deus. Sabe aquela coisa assim: eu estou na fase ruim, pastor. Eu estou na fase do deserto. Meu casamento é um deserto, pastor. Oh, que casamento horrível. Oh, que vida financeira horrível de deserto. Que célula que parece um deserto. O meu ministério, Kleber, parece que está um deserto. Eu aprendi uma coisa nesses dias da nova aliança: Deus só pode estar planejando uma maneira de me abençoar. Só pode ser. Antes o diabo tinha tanta coisa na minha vida, rapaz. É o pneu que furou, é a viagem que não deu certo, é a coisa que aconteceu errada. Aí eu aprendi algo poderoso. Acho que foi até minha esposa que falou. Eu pensava: olha, perdi essa oportunidade, e aquela porta de emprego, aquela entrevista fechou. Teve um irmão que me ligou recentemente, ele falou: pastor, eu queria pedir oração. Eu falei: por que, irmão? Porque eu fiquei agora desempregado. Eu dei um glória a Deus tão alto do outro lado do telefone, falei: aleluia!
aleluia! Aí ele falou assim, aleluia, pastor? Eu falei, claro, só pode ser Deus que está planejando uma maneira de te abençoar. Amém. Como assim, pastor? Como que Deus pode abençoar desempregando alguém? Só tem duas possibilidades. Se essa porta fechou, é porque tem uma muito maior diante de você. Porque o diabo não tem parte na sua casa, meu irmão. Quem crê, diga amém. Porque o diabo não tem parte na sua provisão, porque a sua provisão vem do Senhor. Então, só pode ser Cristo governando a sua vida para algo maior. Pastor, mas e o deserto? Digo, o deserto é um tempo de preparação. Agora vem comigo aqui. Aonde que Moisés estava antes? Fala, no Egito. Moisés estava no Egito, que simboliza a nação mais poderosa do mundo na época. Moisés estava nos melhores lugares, Cleber. Moisés estava sendo criado lá no top, lá no Egito. Ei, ele estava dentro da casa de Faraó, ele estava no palácio, nas regalias, ele devia ter muitos funcionários, comer da melhor comida, ele estava por cima, ele estava ganhando, ele estava próspero, ele nem preocupado com dinheiro. Dinheiro? Não, nem sei que dinheiro existe. Eu sou neto de Faraó, eu sou Moisés, filho da filha de Faraó. Ele tinha soldados, ele tinha tudo a respeito do que ele precisava. Deus o tirou então do Egito. Agora, para onde que Deus o levou? Fala comigo, deserto. O que Moisés tem agora? Não, Moisés tem menos do que nada. Eu vou te mostrar que ele tem menos do que nada. Moisés que estava lá no resort lá, agora vem para o deserto. Cuidado quando você olha para a vida de um crente e pensa que o crente abençoado é só o crente que está prosperando e ricando e ganhando dinheiro. Porque Moisés estava assim, ele nem lembrava que existia dinheiro, ele podia comprar o que ele quisesse, quando ele quisesse, quantas vezes ele quisesse, mas depois ele caiu no deserto, meu irmão, não tinha nada, mas Deus estava com ele. Está silencioso, mas eu vou continuar. Pode ser que Deus está falando com você. Sabe quem Deus usa, irmão? Não é só aquele que está lá em cima, não. Para Deus usar você, você tem que experimentar dos dois lugares. Tem que experimentar lá em cima, mas já tem que ter passado lá por baixo também. Você tem que aprender a viver lá nos melhores lugares, para saber falar com esse povo lá do Egito, os grandão que chegam lá para você, falando grosso, para lá, beleza, são os da casa de Faraó, mas também para o homem e para a mulher que Deus vai usar, você tem que contar a experiência de deserto. Como é que Deus trouxe a provisão quando você estava lá no deserto? Como é que Deus salvou seu casamento? Como é que Deus mudou a sua sorte, irmão? Você tem essas histórias para contar? Se você tem essa história para contar, você está no tempo de preparação de Deus. Então eu vou te contar uma boa notícia. Alegre-se no processo. Diga, eu estou no processo. Eu estou no processamento. Eu estou no treinamento. Ei, Moisés trabalhava para o sogro, irmão. Que serviço ruim, hein? Não, que serviço ruim. Porque sabe, dá problema familiar esse negócio de trabalhar com o sogro. Tem problema, eu tenho sogro abençoado, sogra abençoada, mas esse serviço que Moisés fazia, ele estava fazendo o quê? Falar apacentando as ovelhas do sogro, né? Você sabe quem fazia esse serviço em Israel? As mulheres. Raquel era pastora de ovelha. Quem é que chegava no poço para pegar água e dar de beber para os animais, para a criação? Eram as mulheres. Já viu isso? Toda vez que chega no poço, quem está chegando lá? As mulheres. Por quê? Porque esse serviço era serviço de mulher, Kleber. O Moisés, top de linha, que estava lá em cima, agora veio para um lugar. Sabe quando o cara desiste? Descrença da vida. Eu não quero saber desse negócio de obra de Deus. A minha mãe, Joquebede, ficava conversando as conversas para mim, que eu era libertador, que Deus ia me usar, que o meu nome é Moisés, tirava as águas. A minha mãe, crente, ficava contando essas profecias para mim, lá do círculo de oração. E aí vinha, e eu ficava cheio de fé. Quer saber de uma coisa, mãe? Desisti.
Eu estou aqui no deserto, estou quebrado, não tenho dinheiro, estou trabalhando com meu sogro, estou fazendo serviço de mulher. Sabe o que eu quero dessa vida? Nada, deixa eu quieto aqui, Deus, no deserto. Se você nunca chegou num lugar desse, então você não sabe o que é ser preparado. Pastor, você está profetizando isso na minha vida? Não, eu só estou te contando o caminho. É certo que você vai chegar lá. Se não está ou não passou, mas eu tenho uma boa notícia para você. A próxima etapa é a etapa que Deus vai usar você. Então, se você está no deserto, glorifica a Deus, porque agora há esperança. Deus pode usar você. Se alegre no processo, fique alegre no Senhor. Eu já tive muita coisa quando eu estava lá no Egito, e agora eu estou aqui no deserto. Dá glória a Deus, aleluia. E aí, quando Deus chama você lá no meio do deserto, quando você olhar para uma sarça e ver a sarça queimando e não se consumindo, oh aleluia, está perto desse deserto acabar. É Deus que está aparecendo para você e está te contando uma boa notícia. Eu estou aqui, Kleber, eu sou poderoso para usar você sem destruir você. Essa é a última etapa. Diga chamado, diga preparado. E agora Deus vai usar Moisés. Sabe como Deus vai usar Moisés? Enviando ele para Faraó. Capítulo 4. Respondeu Moisés. E aí Deus chama, você sabe, Moisés. Deus prepara Moisés. E agora Deus vai usar Moisés. Mas eles que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Quando Deus chama, sabe qual que é a nossa primeira preocupação? É aquele negócio assim: mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Azemar, o menor aqui dos pastores, dos supervisores. Por que toda vez que Deus te chama, você olha primeiro para você? Já reparou isso? Toda vez que Deus te chama para fazer algo, a primeira coisa que você olha é para você mesmo. Comece a analisar. Eu não tenho informação, eu não tenho dicção, eu não tenho preparação. Ei, vem cá, ao invés de olhar para você quando Deus chamar, olha para Ele. Amém. Porque não interessa quem é você, interessa quem Ele é. Amém. Interessa quem Ele é. A primeira coisa que Moisés falou é: Senhor, quem sou eu? É igualzinho você e eu fazemos. Deus agora está te chamando para coisas maiores. Como é que é o nome do irmão? Você, Fernando. Fernando, você, essa senhora do seu lado, a esposa. Deus está chamando vocês para coisas maiores. Eu não sei o que você trabalha, mas tem a ver com alguma coisa assim profissional, alguma coisa que o Senhor quer expandir, crescer. Mas quando Ele quer expandir, crescer, aí o irmão volta para as coisas e faz a análise, e faz as contas, fala: agora não vou mexer com isso mais não, já está bom, do jeito que está bom, é assim que nós vamos ficar. Mas não tem a ver com você simplesmente, meu querido irmão, tem a ver com a glória de Deus na sua vida, porque as pessoas, elas verão e elas vão falar: só pode ser Deus que está nesse negócio. Não temos condições para fazer isso, só pode ser o Senhor. Eu não sei qual é a área específica que Deus quer usar o irmão, a sua família, mas eu creio que tem a ver com a área profissional, a área do seu trabalho. Deus quer demonstrar a sua glória. Por que todas as vezes nós olhamos para nós? Aí, quando Deus usa Moisés, diga, quando Deus usa, Ele quer ensinar. A primeira coisa para Moisés é o seguinte: para de olhar para você mesmo. Quando Deus chamou Jeremias, o que Jeremias falou? Eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Aí Deus falou para Jeremias: não diga que você é uma criança, porque a todos quanto te enviar irás. Aí Moisés, aqui capítulo 4, versículo 1, pensa uma outra coisa. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Sabe qual é a segunda preocupação de Moisés? Quando Deus vai usá-lo, ele pensa: quem sou eu? Aí Deus está ensinando: ei Moisés, se você quer que eu te use, você vai ter que esquecer quem é você e se lembrar todos os dias quem eu sou. Nós estamos aqui agora diante da ceia do Senhor, e nós vamos ceiar.
Vou passar para o nosso aqui querido irmão Kleber fazer essa ceia do Senhor. Mas quando nós chegamos numa ceia como essa, sabe como é que eu ceiava antes? Triste. Ô pecador que eu sou, o Senhor me perdoa os pecados, etc. Eu só falava de pecado. Mas agora, debaixo da luz da nova aliança, quando eu chego diante da ceia do Senhor, eu não lembro quem eu sou, eu lembro quem Ele é. Pastor, mas eu não preciso lembrar quem eu sou. A Bíblia não recomenda você ficar olhando para si. A Bíblia recomenda você olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia recomenda você desembaraçando das coisas que para trás ficam, e não remoendo o passado, e não remoendo aquilo que aconteceu. Eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo de Deus é restaurar você e a sua casa. Esse aqui é o alvo de Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Você crê nisso? Então, eu quero te convidar a ceiar hoje com esse entendimento. Diga: eu sou chamado, eu estou sendo preparado e eu já sou usado. Você já foi chamado no passado, você saiu do Egito, porque aqueles que comem do pão e bebem do cálice já foram chamados. Mas agora, talvez, você está sendo preparado. A minha esposa fez uma coisa muito linda para mim. Ela fez uma festa surpresa dos meus 40 anos. E aí, uma festa muito boa. E aí ela escreveu lá, eles fizeram um livro de testemunhos, de experiências. E nesse livro está escrito assim: 40 anos foi só um tempo de aprendizado, preparação. Agora Deus vai começar a te usar. Aí eu lembrei de Moisés. É assim também na sua vida. Talvez você está vivendo nesse tempo agora e pensando que é só deserto, é só prova. Não, filho, sai dessa lei, vem para a maravilhosa graça de Cristo. Ainda que você não entenda as circunstâncias, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode ficar de pé onde você está? Quando Deus usa você, você precisa esquecer de você mesmo e olhar para Ele. Mas a segunda coisa, quando Deus usa você, que eu gostaria de te lembrar, é que Moisés ficou muito preocupado com: mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz. Sabe com quem Moisés estava preocupado? Com aquilo que os outros iriam pensar. Essa não é a nossa história. Nós estamos muito preocupados com aquilo que os outros vão pensar. Ah, pastor, mas eles vão dizer: o Senhor não te apareceu. Aí Deus vai ensinar para Moisés. É interessante, né? Sabe qual é o primeiro sinal que Deus dá para Moisés? Ele pede para Moisés fazer isso aqui, ó: Moisés, põe a mão aqui dentro. E aí Moisés tira a mão e a mão está leprosa. Aí depois ele dá o sinal da serpente, do bordão. Se fosse nós hoje, nós iríamos tratar primeiro com quem? Não é com o diabo, a serpente? Mas Deus não trata em primeiro lugar com a serpente. Deus trata em primeiro lugar, ó, com a lepra. E a lepra saiu de onde? Do coração. A lepra, você sabe, é a hanseníase, e ela torna a pessoa insensível, não é? Pode pegar, pode estar assim, ó, passando um fogo aqui, não sente. A primeira coisa que Deus vai ensinar para Moisés é que não precisa olhar para ele, tem que olhar para o Senhor. A segunda coisa que Deus vai ensinar quando vai usar Moisés é que ele não tem que preocupar com aquilo que os outros vão pensar. Mas a terceira e última coisa é que tem lepra no coração de Moisés. E essa lepra tem que sair. Ao comer hoje do pão e ao beber do cálice, lepra vai sair da minha vida e da sua vida. Áreas que eu e você estamos insensíveis, você vai ganhar maior sensibilidade. O Espírito do Senhor vai falar com você nessa noite. Por isso eu queria ministrar ao Senhor. Feche os seus olhos e comece a orar e falar com o Senhor. Senhor, eu já fui chamado. Eu tenho certeza que eu estou sendo preparado, porque o Senhor quer me usar. O Senhor quer me usar, Senhor. Eu não ficar olhando para mim mesmo. Não.
eu vou ficar olhando para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Levante a sua voz em oração, fale com o Senhor, fale com Ele acerca dessas 3 fases na vida do crente, dessas 3 fases na vida de Moisés. Qual delas você está? Deus está tirando o Egito dentro de você? Deus está tirando você do Egito? Talvez hábitos egípcios, hábitos mundanos, que você ainda cultiva, que ainda estão no teu coração. O Espírito de Deus move nesse lugar. Vamos ministrar ao Senhor. Se você ora em novas línguas, você ministra ao Senhor, fala com Ele. Espírito de Deus, move nessa congregação, Senhor. Move nessa congregação, move hoje no nosso meio. Chamados, sendo preparados para um grande mover do Espírito nessa cidade, para um grande mover do Espírito na videira e na vinha. Videira em Paracatu, o Senhor está chamando você para ser um referencial de glória nesta geração. Por isso é que Ele está preparando os irmãos, por isso que Ele está preparando você e a sua casa. Vamos ministrar ao Senhor um cântico. Aleluia, Jesus. Eu creio que nesse momento de transição que o Senhor tem tirado, apenas existe a canção do grande eu sou. Ele é a sua fortaleza no deserto, Ele é a sua fortaleza no Monte Sinai, Ele é a sua fortaleza, Ele é o Senhor, é Ele que é a vida eterna, é Ele que há de vir, Ele é aquele que todo joelho se dobrará. Oh, Jesus.